Este vídeo faz parte do trabalho de conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Pedagogia. Somos da turma 30, grupo 1, e temos como orientador Alain Yokoda Kohama. O grupo é composto por Eunice Coelho, Gisele Campos, Isaura da Silva, Joyce Alves, Kátia Murilha, Priscila Silva e Raimunda Patrícia do Nascimento. Olá, sou Gisele Campos e nesse momento farei uma breve introdução do nosso TCC. O tema do trabalho é a importância da ludicidade na educação infantil, a visão dos professores de creche. A educação nos anos iniciais ela é muito importante para a criança, não somente para despertar suas habilidades, mas também para sua socialização. Então, dessa maneira, a criança em um espaço formal de educação, que no caso é a creche, ela é zelada com atividades lúdicas, práticas pedagógicas, rotinas alimentares, limpeza e também o lazer. Nisso tudo para que seu desenvolvimento seja integral. Então, assim, o lúdico é parte integrante no processo de desenvolvimento na vida da criança, né? Os jogos e também os brinquedos, eles constituem parte da infância, onde a realidade e o faz de conta intercalam-se. Assim, este trabalho ele se delimita no estudo de como o professor entende a ludicidade na creche, que é de 0 a 3 anos, a primeira etapa da educação infantil, partindo então da seguinte problemática: qual a visão que o professor da creche possui sobre o lúdico? Diante do exposto, a pesquisa então ela apresenta como objetivo geral compreender qual a visão do professor da creche na primeira etapa da educação infantil, sobre a importância do lúdico, né, no processo ensino-aprendizagem dessas crianças, norteadas, então, pelos seguintes objetivos específicos, que é dialogar sobre a importância da creche na educação infantil e também conceituar a ludicidade. Justifica-se que a ludicidade é de grande relevância para o processo do desenvolvimento integral da criança, porque ela merece a atenção dos pais e dos educadores, pois é por meio da brincadeira que ela descobre a si mesmo e também o outro. Olá, sou a Joyce Gomes Alves e vou apresentar um pouco do referencial teórico do nosso trabalho, primeira etapa na educação infantil, a creche. Segundo Piaget, 1986, o ensino de 0 a 3 anos é muito importante, pois é nesse período que a criança começa a desenvolver sua coordenação motora e sensorial. Ela aprenderá o nome das coisas, suas formas e cores, a distinção entre o seu corpo e os outros objetos e pessoas. Pulaski, em 1980, adentrou no ramo acadêmico com pesquisas voltadas ao contexto biológico. Mais tarde, iniciou estudos no ramo da psicologia, tendo interesse em analisar os estágios do desenvolvimento infantil. Na perspectiva de Piaget 2011, esta interação fundamental entre fatores internos e externos, toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores, a assimilação a esquemas hereditários em graus diversos de profundidade, e toda conduta é ao mesmo tempo a acomodação destes esquemas à situação atual. Para Piaget, 1972, o indivíduo traz ao nascer as estruturas mentais durante as experiências que vai vivenciando. Em Piaget, de 1964, afirma que quase todos os comportamentos por eles estudados a propósito da inteligência são suscetíveis de se converter em jogo, uma vez que se dão por assimilação pura, isto é, por simples prazer funcional. Olá, sou Isaura Cristina da Silva Graciano. Vou apresentar um pouco do referencial teórico do nosso trabalho, conceituando ludicidade. Dome, 2003, refere-se ludicidade aos jogos pedagógicos, brincadeiras, dinâmicas de grupo, recorte e colagem, dramatizações, exercícios físicos, cantigas de rodas, atividades rítmicas e atividades nos computadores. Para Frenet,
1998 denomina de práticas lúdicas fundamentais não o exercício específico de alguma atividade, pois ele acredita que qualquer atividade pode ser corrompida na sua essência, dependendo do uso que se faz dela. Já Vygotsky, 1996, faz referência a respeito. Entende que se a criança está representando o papel da mãe, então ela obedece às regras do comportamento maternal, ao vivenciar esses papéis no mundo de faz de conta. Olá, meu nome é Eunice da Silva Coelho, dando continuidade ao referencial teórico conceituando a ludicidade. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, ressalta a importância da avaliação das atividades lúdicas na educação infantil, pois as crianças podem incorporar os conhecimentos adquiridos em suas brincadeiras. Brincar é um dos alimentos mais importantes da infância. Brincar é a atividade que permite que a criança desenvolva, desde os primeiros anos de vida, todo o potencial que tem. Por fim, acredita-se que é a brincadeira que faz a criança ser criança. Para Almeida, a esperança de uma criança ao caminhar para a escola é encontrar um amigo, um guia, um animador, um líder, alguém muito consciente e que se preocupe com ela, e que a faça pensar, tomar consciência de si e de mundo, e que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir com ela uma nova história e a sociedade melhor. Para Froebel, a livre e espontânea representação do divino no homem, objeto de toda educação, bem como o destino do homem, entende que é destino da criança viver de acordo com sua natureza, tratada corretamente e deixada livre para que use todo o seu poder. A criança precisa aprender cedo como encontrar por si mesma o centro de todos os seus poderes e membros, para agarrar e pegar suas próprias mãos, andar com seus próprios pés e encontrar e observar seus próprios olhos. Ao elevar o homem à imagem de Deus, Criador de todas as coisas, postula que a criança deve possuir as mesmas qualidades e ser produtiva e criativa. Dessa forma, para que o ser humano expressa a espiritualidade de Deus, seria necessária a liberdade para a autoatividade e autodeterminação da parte do homem, criado para ser livre à imagem de Deus. Olá, meu nome é Kátia Cristina Morilha e eu vou falar sobre as pesquisas utilizadas nesse trabalho, que foram a pesquisa de abordagem qualitativa, uma pesquisa de campo e bibliográfica. A pesquisa qualitativa trata da importância dos jogos e das dificuldades que aparecem no ensino para desenvolver os sujeitos por meio de jogos e brincadeiras em ambiente escolar. Trazer essa proposta pedagógica para a sala de aula com o objetivo de ensinar as crianças de forma prazerosa e tornar o processo de ensino-aprendizagem uma ponte de entendimento entre professor e aluno. A pesquisa de campo visa um conhecimento mais consistente do uso dos jogos pelos professores da educação infantil em sala de aula, como instrumento pedagógico. Segundo Brenan Medeiros e Figueiredo, a pesquisa descritiva visa relatar as características de determinadas pessoas ou fenômenos. Pesquisa bibliográfica. Piaget mostra que a maturação biológica, envelhecimento, é um fator necessário, mas insuficiente por si só. O processo de amadurecimento permite que uma pessoa crie melhores estruturas de pensamentos e ações. Diante de uma situação nova, a criança ainda tenta incorporá-la aos conhecimentos anteriores. Piaget desenvolveu diversos estudos sobre o desenvolvimento infantil, a partir dos quais construiu uma teoria complexa que revela sua compreensão do mundo infantil. Piaget conclui que a experiência não está de forma alguma isenta da atividade intelectual, mas apenas progride na medida em que a própria inteligência o organiza e energiza. De acordo com Piaget, um indivíduo carrega consigo estruturas mentais ao nascer. Com o ambiente, as informações são absorvidas,
que por sua vez causa alterações nessas estruturas. Mecanismos de assimilação e adaptação são usados para explicar a aquisição de conhecimentos. Por exemplo, quando uma criança está em uma brincadeira simbólica, ela transforma uma bola de papel em uma bola de futebol. Ainda segundo Piaget, quase todos os comportamentos de inteligência por ele estudado podem ser transformados em brincadeiras, porque surgem por pura assimilação, ou seja, por simples prazer. A vivência lúdica na fase de desenvolvimento da criança pode auxiliar na criação de novas formas de agir no mundo ou na compreensão dos seus próprios acontecimentos. Os jogos têm, portanto, características diferentes de acordo com o nível de desenvolvimento. Piaget também mostra que a acomodação contínua, quando ocorre a imitação e se a assimilação domina a acomodação, então é o jogo. Já o desenvolvimento dos jogos segue um caminho que vai de um jogo prático a um jogo de regras. O jogo representa a integração do mundo externo ao mundo interno. Onde fizemos essa pesquisa? O público-alvo participante dessa pesquisa foram 8 professoras que atuam na educação infantil da escola municipal. Iremos chamá-las de professoras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A professora 1 atua na educação infantil há 27 anos, é concursada, possui graduação em pedagogia e trabalha na educação infantil com 12 crianças, na faixa etária de 3 anos de idade, no turno da manhã, das 7 às 13. Por conseguinte, a professora 02, concursada, está há 2 anos na educação infantil, possui formação em pedagogia e trabalha na educação infantil com 12 crianças na faixa etária dos 2 anos de idade, no mesmo turno. As monitoras que atuam como auxiliares de sala, descritas a seguir, monitoras 1, 2, atuam sobre regime de contrato há 2 anos na educação infantil, possuem formação apenas no magistério e trabalham na educação infantil com 12 crianças na faixa etária de 1 ano. Irei falar sobre a coleta de dados, instrumentos de coleta e análise do questionário. Na pesquisa qualitativa, trata-se da importância do jogo e das dificuldades que aparecem no ensino para desenvolver assuntos por meio de jogos e brincadeiras em um ambiente escolar, onde conversamos de forma fácil e divertida para aprender com assuntos, situações e materiais utilizados no cotidiano do aluno. Na pesquisa de campo, baseia-se em argumentos pré-existentes, que estão ligados ao cotidiano das crianças da educação infantil, quando empiricamente se deve ao fato de que foi essencial perceber a realidade lúdica desses estudantes, e foi com base no campo de pesquisa, vivenciada, observada, registrada e analisada. Para Brenan, Medeiros e Figueiredo, a investigação descritiva tem a finalidade de relatar as características de determinadas pessoas e fenômenos, e utilizar treinadores padronizados de coleta de informações. O questionário é a observância de sistemática. Ainda conforme Brenan, Medeiros e Figueiredo, sua consequência é normalmente atribuída ao acontecimento de que se baseia no pressuposto de que questões podem ser resolvidas e práticas melhoradas para caracterização e análise de comentários objetivos e diretos. Na pesquisa bibliográfica, segundo Piaget, o desenvolvimento humano é um processo que o indivíduo avança continuamente para alcançar uma forma cada vez melhor de equilíbrio cognitivo, para compreender a realidade. Para a melhor compreensão do desenvolvimento humano, nos estudos de Piaget, alguns fatores salientes devem ser considerados. Para Piaget, o desenvolvimento humano vai ao período sensório-motor, ao período da atividade representacional e formal. Explica como a criança pensa, como desenvolve a linguagem, a tomada de decisão e o raciocínio, os conceitos de pensamento e o espaço, como se dá a apresentação, a observação e a afetividade da criança. Sobre a análise do questionário, a intenção dessa pesquisa é somente analisar a importância do lúdico como instrumento propiciador da aprendizagem do aluno da educação infantil. Para tanto, não se deve pensar que pelo fato de o professor inserir brincadeiras na sala de aula, a aprendizagem não ocorra. Muitos professores relatou as atividades. A criança aprende com diversão.
utilizando a imaginação, a fantasia, aí levando em consideração o conceito de Almeida, que for apresentado nesta pesquisa em que o lúdico quer dizer jogo, e que se for analisado apenas a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao movimento espontâneo. Observou-se também as respostas das participantes. Está relacionado com o conceito do autor, onde ao associar o lúdico com o imaginário tem-se uma prática pedagógica sucedida, acarretando na criança um desenvolvimento absoluto. Todas foram unânimes em responder que sim, que fazem uso do lúdico em sala de aula, mas justificaram de formas diferentes. Muitas utilizam materiais reciclados, permite à criança ser protagonista de seu desenvolvimento e aprendizagem através da expressão e interação. O aluno aprende sem perceber. Observou-se que, independente de o aprendizagem ser cobrado como um jogo ou não, o raciocínio é estimulado e a criatividade é criada com os alunos, e que mesmo durante o recreio as crianças veem o brincar como uma forma de aprender. Portanto, observou-se que uma criança que vive em atividades lúdicas naturalmente percorre um caminho em busca de automação social, dando continuidade às suas ações e atitudes e possibilitando que o aluno aprenda. Olá, eu sou Priscila Silva e eu vou apresentar para vocês as considerações finais do nosso trabalho, algumas referências que foram utilizadas e, por fim, os agradecimentos. Considerações finais. Mediante a observação, foi possível perceber que os professores das turmas pesquisadas dominam a compreensão do lúdico e fazem uso de atividade como fundamentação lúdica nos diversos momentos de sua rotina, de forma consciente. O lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e atrativas. Diante dos resultados observados e de acordo com os professores, a utilização de atividades lúdicas proporcionam um melhor desempenho e envolvimento das crianças nas atividades realizadas. Quando existe a aplicação de atividades sem utilizar o suporte lúdico, se faz necessário um esforço maior para atingir a atenção dos alunos e obter o retorno sobre o conteúdo com que se deseja. Devemos salientar também que a aprendizagem proporcionada pelo lúdico não acontece somente nos momentos em que ele está atrelado a atividades educacionais. Está tudo que a criança brinca de forma livre e natural, sem a influência ou direcionamento de adultos ou professores. Existem inúmeras aprendizagens proporcionadas pela brincadeira. A criança aprende através do lúdico e encontra na própria vida, nas pessoas reais, a complementação de suas necessidades. Agora, algumas referências que foram utilizadas no nosso trabalho, referências importantes que nortearam aí a nossa pesquisa. Por fim, eu vou apresentar agora os nossos agradecimentos. Externamos nossos agradecimentos primeiramente a Deus por ter permitido que tivéssemos saúde e determinação para não desanimar durante a realização deste trabalho, por nos fazer perseverantes, sem as quais não teríamos conseguido. Aos pais, cônjuges, companheiros, irmãos, filhos, amigos e familiares por todo o apoio e ajuda, que muito contribuíram para a realização deste trabalho. Aos professores, mestres, doutores, por todos os conselhos, pela ajuda e paciência com o qual guiaram o nosso aprendizado e passos, nos proporcionando crescimento intelectual e profissional. A todos que participaram, direta ou indiretamente, do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, enriquecendo nosso processo de aprendizado. Aos colegas de curso, com quem convivemos durante os últimos anos, pelo companheirismo e pela troca de experiência que nos permitiram crescer não só como pessoa, mas também como formando. Foram momentos de desânimos, tensão, estresse, mas também de risos, cumplicidade, troca de informações, momentos de muita ansiedade, mas com muita fé e determinação em chegarmos ao objetivo. Agradecemos também a todos da creche EMEB Moneia Chapina,
pelo fornecimento de dados e materiais que foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa que possibilitou a realização deste trabalho. E, por fim, a instituição de ensino Univesp pelo nosso processo de formação profissional, pela dedicação e por tudo que aprendemos ao longo dos anos do curso. Gratidão é a palavra que define o nosso sentimento.